Bom dia, povo amado do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Salmos, primeiro, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Nele e ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele fizer será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Até aí. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, nós estamos vendo aqui que feliz é aquela pessoa que medita na lei do Senhor, obedece os mandamentos. Por exemplo, filho, obedeça pai e mãe. Isso é um dos primeiros mandamentos com promessa para que tudo te vá bem e prolongue os teus dias na terra. Não se assentar na redor dos escarnecedores é aquela pessoa, né, que ela é cristã dentro da igreja, mas saiu de dentro da igreja, ela vai ficar na bebedice, por aí na farra. Mas também Deus não está falando que nós não podemos andar na com pessoas que não são cristãos, nem é nada disso. É aquela pessoa que tem aquela prática mesmo, que ela é crente de fachada. É de fachada, não é? Ele não está falando aqui do cristão de verdade. Porque nós cristãos de verdade, nós frequentamos lugares de pessoas que não são cristãos, que faz coisa errada. Mas só que nós vamos lá, mas no meio daquela multidão, você é como uma luz, um palito aceso no meio da escuridão. Nós vamos naquele lugar, mas para fazer a diferença. Todos vão olhar, que olhar para nós vai dizer assim, não. Aquela pessoa, ela está aqui, ele está aqui, mas ele é diferente. Ele é diferente. A pessoa vem com a bandeja de bebida e diz assim, bebe um pouco. Tu fala assim, não, obrigado, tem refrigerante? Nossa, menina, toma um pouquinho aí, vai, é só um pouquinho. Nossa, porque tu é crente, agora tu não pode tomar? Jesus disse, ó, ele bebeu, foi vinho. Lembra aquele motivo? Eles têm argumento, meu filho. O Satanás, ele tem argumento para te desviar do caminho do Senhor. Não foi vinho. E por que tu não pode? Isso aí foi você que quis assim, foi você que decidiu. Deus não disse tu não bebe. É bom que não beba. Se você não aguenta, por que você vai beber? Para depois ficar aí virando a perna para cima. Se homem já é feio, tu imagina a mulher. Pelo amor de Deus. Então, nós temos bom senso. Nós somos pessoas decentes. Nós entramos num lugar para nós ser luz naquele lugar e fazer a diferença para pessoas olhar o nosso comportamento e falar, é verdade que tu é cristã agora, e tu diz, sou. Menina, se alguém me falasse, eu não acreditaria. Menino, se alguém me falasse, eu não acreditaria. Porque quem te viu, quem te vê. Pois é, mas sempre é tempo para nós mudarmos. Nunca é tarde para a mudança acontecer na nossa vida. Então, nós vamos praticando a justiça, fazendo aquilo, andando no caminho do Senhor. E enquanto o ímpio não tem, nós vamos ser como? Como aquela árvore plantada junto à corrente das águas. Eles estão lá na sequidão. E nós estamos aqui na abundância da água viva. Por quê? Eu já andei muito de ônibus ali de Belém para o Maranhão, no verão. Eu passava por aquele lugar e eu via não sei como é o nome daquela árvore, acho que é ipê, que dá aquelas flores lindas, aquelas árvores.
seca, seca, mas eu vi assim, assim uma via aonde tinha, que a água estava, que as árvores estavam verdes, e tinha até aquele ipê com aquelas flores roxa, amarela, várias cores. Aí eu pensava, ali ele deve estar plantado, deve ter uma corrente de água que passa ali por baixo, e por isso a raiz está indo até lá e está saciando a sua sede. Assim somos aquelas pessoas que servem a Deus de fato e de verdade. As outras pessoas estão no meio do deserto, não tem nada para comer, mas o pão na mesa dela não falta. Por quê? Porque apesar da investida que Satanás investe contra a vida dela, contra ela, o contrário. Deus nunca deixa faltar na mesa daquela pessoa que anda no caminho do Senhor, que anda com integridade diante do Senhor. Ele nunca vai deixar faltar. Ele diz: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Não, ele não deixa, ele não permite. Pode até chegar no limite, mas faltar ele não deixa. Mas com o ímpio não é assim. A Bíblia até diz assim: o justo, ele pede, vão pedir alguma coisa emprestada, ele dá. Mas o ímpio, ele te empresta, ele ainda te empresta com juros. Eu vou te emprestar. Eu te empresto 10, mas tu vai me pagar 20. Ainda estou sendo boazinha, eu estou falando 20, porque tem uns que pedem até 40%. Porque tá vendo que a pessoa tá com a corda até o pescoço e ela trata de apertar mais ainda. Então, por isso Deus está dizendo que não senta aos redor dos escarnecedores, na mesa dos pecadores. Nem se assenta com eles, nem come com eles. Por isso, porque se nós formos sentar lá, mas nós vamos sentar para fazer a diferença. Tem lugar que nós vamos entrar e a pessoa vai olhar para nós e o demônio já vai manifestar. Já vai manifestar. Eu fui num lugar, foi num velório. Foi no velório que eu fui. E o lugar que eu fui, a pessoa ela era de outra religião. Eu não estou aqui para falar de religião, só estou tocando nesse assunto porque a gente está tocando sobre nós como cristãos, servos de Deus que anda no caminho, como isso acontece de fato e de verdade. Não é balela, não é. Eu falo as coisas aqui que já aconteceu comigo. E eu era da família do Mortinho, sim. Eu era da família do Mortinho, era o meu sogro. E eu estou ali, e eu comecei a orar, por quê? Porque eu não posso sentir aquele cheiro, daquele incenso que eles colocam ali dentro da igreja, ali, que minha pressão baixa. Falei, meu Deus do céu, essa agora eu vou ficar bem de cara com a panela do morto, porque foi cremado e estava ali dentro daquele pote que parece pote de ouro. E eu sentei no banco ali, na primeira fileira, porque a família do morto senta ali na primeira fileira. E de repente eu comecei a orar, porque falei, Senhor, o Senhor não permite que eu caia aqui para as pessoas pensar, que vão pensar o quê de mim? Pelo amor de Deus. É igual também nos hospitais. Minha pressão baixa, eu tenho pressão baixa. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar e eu orava ali fervorosamente, só no pensamento. E de repente eu vi aquela mulher, que era uma mulher, não era padre. Não, era uma mulher que estava lá fazendo as orações, encomendando a alma, que diz que eu nunca vi encomendar a alma. A nossa alma, ela é encomendada no momento que nós decidimos. Eu aceito Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da minha vida e permaneço do caminho. Porque esse negócio de encomendar a alma, depois que já morreu, a pessoa pintou o sete e bordou o Satanás e disse que vai encomendar é por quinto, com a passagem só de ida. Isso é a pura verdade. Não entrega os teus caminhos ao Senhor e permaneça nele até o fim para ver para onde que vai. Vai esperar encomendar, isso é balela. E aí, eu fiquei lá orando. E aquela mulher começou, sabe, vaca braba, boi brabo, quando ele quer partir para cima para atacar a pessoa, que ele começa a balançar, assim a mulher ficou. A mulher começou a se balançar, ela chegar até babar. Falei, meu Deus, será que aquela mulher está passando mal? O que está acontecendo com aquela mulher? E aquela mulher começou a passar mal, começou a se torcer igual a anaconda, sabe a anaconda? Começou a se torcer daquele jeito. Falei, meu Deus, o que está acontecendo? Daí ela veio, ela
Satanás disse, tu não vai cair aqui, porque tu não pode cair aqui para demonstrar que eu que estou aqui no pedaço. Pois era o próprio Satanás que estava celebrando o negócio lá. Era o Satanás vestido de saia. Não era o próprio demônio. Eu estou te falando porque isso eu vi, aconteceu comigo. E aí a mulher começou a se balançar e ela veio. Ela cumprimentou as pessoas que estavam do meu lado. Quando ela chegou em mim, ela pulou para o outro lado. Ela não olhava no meu olho, ela baixou a cabeça, ela se balançava, ela passou, cumprimentou todo mundo perto de mim, ela não chegou. Por que essa mulher não chegou perto de mim? Porque o demônio estava ali disfarçado e eu estava em oração. E tinha outros crentes cristãos que disse lá. E começou a se deliciar com as santaiadas que estavam lá dentro, com as imagens que estavam lá dentro. E dizendo, nossa, que lugar lindo, olha quanta coisa. Meu Deus, se Deus disse não adorará a imagem, adorará somente o Senhor teu Deus. As imagens de escultura não prestei culto, não adore. Não adore, nós temos que adorar somente o nosso Deus. Somente o nosso Deus. Eu não estou inventando, lê a Bíblia e você vai ver Deus falando. Sabe por quê? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Mas é assim, cada qual pratica aquilo que gosta. Eu fui lá, por quê? Porque era o meu sogro e era a última vez que eu... Quer dizer, era um potinho que estava lá, né, de cinza. Mas era a última vez. E como era família... Então, é família, mas eles têm o direito de escolher o caminho dele. Eu não posso, eu sou cristã, sim. Eu escolho o meu caminho, mas é porque é da minha família. Eu não vou escolher o caminho que ele deve andar, não. Eles estão vendo que eu sou, quer me seguir, quer seguir, segue, não quer seguir, eu sinto muito, eu respeito. Agora, eu não vou deixar de falar o que eu vi e o que eu deixei de ver. E foi isso que aconteceu. Era o demônio manifestado que estava ali. Enquanto ela orava, dizia, eu orava daqui. Ela orava de lá, fazia os negócios dela lá e eu orava daqui ao Senhor. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu não conheço a vida do meu sogro, como ele viveu. Mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor cubra ele, que o Senhor dê uma oportunidade. Eu não sei. Possa ser que antes dele morrer, porque ele até mesmo ele falou para mim que quando ele morresse, ele não queria ser levado para a igreja, porque ele tinha visto muita coisa. Eu falei, mas nós somos pecadores, todos nós praticamos, fazemos coisa errada, mas não significa que nós vamos permanecer naquele erro, porque nós não somos perfeitos, perfeito só é Deus. Só Jesus, ele andou por aqui, mas ele não pecou, ele não fez coisa errada. Então ele dizia, eu não quero, Francisca, olha, quando eu morrer, tu não me deixa levar para lá, porque ele tinha visto muitas coisas erradas, mas eu não estou falando isso para criticar os nossos irmãos católicos, porque o católico de verdade, ele adora a Deus, ele não adora a imagem, ele sabe que as imagens nós não podemos adorar. É só aquele, tadinho, que ainda não tem conhecimento, ou se não aqueles que estão fazendo comércio. É isso que é a verdade. Mas nós sabemos que somente a Deus podemos adorar. Então, isso aconteceu. Então, eu não podia dizer, não leve ele para lá, porque a mulher dele ainda está viva. Ele tem um filho, mas se fosse comigo, eu faria. Eu faria para ele aquele desejo que ele me pediu, eu fazia. Mas eu não podia decidir entre a mulher dele e o filho. Sabe, viu? Ovo no meio de pedra? Eu era o ovo. Se eu fosse me meter ali, eu seria quebrado. Mas Deus me deu a oportunidade de estar naquele lugar para ver. Para não dizer, não, me contaram. Não, foi para ver. Aí, a mulher, aonde ela passava, que eu estava, chegou no cemitério. Ela balançava a cabeça, ela olhava para o outro lado. Quando o olho dela ia chegar em mim, ela desviava o olho para o outro lado, virava a cara para o outro lado, porque não conseguia me encarar. Por quê? Porque a escuridão, aonde chega a luz, ela tem que fugir. Ela fica incomodada, ele fica incomodado. Então tem lugares que eu chego, as pessoas ficam incomodadas, não me encara. Tem outros que dizem assim, tem fogo no olho dela, tem fogo. Isso não foi só uma, nem duas, nem três pessoas que já falou. Tem fogo. Mas só quando a pessoa está completamente endemoniada, ela vê o fogo. Ela vê o fogo no meu olho e ela não aguenta, ela sai correndo. Tem gente que sai correndo, sai desviando, que sai atropelando o carrinho, fazendo, empurrando as coisas, mas não aguenta. Eu falei, mas o que foi? Não, tem fogo, não me olha porque tem fogo no teu olho.
Eu falo, mas não tem fogo. Se tivesse fogo no meu olho eu estava vendo alguma coisa? Não estava. Mas eu sei qual é o fogo que eles estão falando. Então é assim. Nós temos que procurar andar nos caminhos do Senhor, fazer aquilo que Ele manda. Não se preocupar, porque vai ter muita gente que vai chegar para fazer de tudo para nos desviar do caminho do Senhor. O Satanás vai levantar dentro da nossa própria casa, porque o inimigo, aquela pessoa que está lá longe, ela não consegue nos atingir como aquele que está perto. Acontece a luta, a batalha espiritual é todo santo dia. Então, por isso, nós temos que fazer o quê? Nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas como é que eu vou fazer isso, Francisca? Jejuando, vigiando e orando. Ou orando, vigiando e orando. Oração incessante. É lógico que nós não vamos sair daí que nem um desequilibrado, né? Não, gritando aos quatro ventos. Deus. Deus diz, entrei no teu quarto, fecha a porta e falarei contigo em secreto. Ora e eu vou te responder. Entendeu? Não precisa gritar para Deus atender ao nosso pedido de oração. Você viu o que eu falei? Eu estava orando ali na igreja só em pensamento e o demônio estava fazendo rebuliço ali dentro daquela casa, daquela igreja. Um rebuliço, eu só de olho fechado ali em oração. E eu caí? Não caí. Deus me sustentou. Estava ali arrodeada, mas Deus me sustentou naquele meio. E depois fui para a porta para cumprimentar todo mundo. Para cumprimentar todo mundo. Então, é assim que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Se nós permanecermos firmes na lei do Senhor, meditar dia e noite, não se sentar na mesa dos escarnecedores, mas quando nós formos lá, for para fazer a diferença, porque os convites vai chegar muitos convites para nós. Porque qual é a intenção do Satanás? É nos tirar do caminho do Senhor. Ele está vendo, ai não, tu tem que ver, eu te amo tanto, eu gosto tanto. Ah não, a festa sem você não é festa. Ai fulano, eu gostava tanto de tu quando tu era do outro jeito. Eu gostava, tu era tão divertida, sabe onde tu chegava. Não, nós somos divertidos, mas com prudência e sabendo que nós estamos naquele lugar para fazer a diferença. Para fazer a diferença, porque Jesus comia com pecador, comia. Jesus, porque o que Jesus falou? Eu vim foi para os doentes. Os sanos não precisam de médico. Mas por quê? Porque Jesus veio para isso e ele estava preparado. E ninguém ia desviar Jesus do caminho dele. Ninguém ia desviar Jesus do propósito dele. Jamais. E é assim que nós temos que ser. Nós temos que nos fortalecer, porque se não for assim, sabe o que vai acontecer? Em vez de você ir lá dentro do inferno para arrancar aquela alma perdida que está lá e trazer ela das trevas para a luz, tu vai ficar atolado lá no lameiro. É isso que vai acontecer. Então, por isso, revestir de toda a armadura de Deus, calçar os pés com a preparação do evangelho, colocar o capacete, a espada da justiça. E aí não tem Satanás nem demônio com todo o inferno que vai poder nos desviar do caminho do Senhor. Porque Deus disse, Jesus disse, que existe certa casta de demônio que só sai com jejum e oração. Mas aí o que acontece? O teu marido disse, o teu marido não é cristão. Tu é cristã. Aí teu marido disse, amor, vamos hoje lá naquele barzinho ali, a gente vai hoje lá. É que uns amigos meus do trabalho, sabe? Ele me convidou pra gente ir lá. É o aniversário dele, sabe? É um negócio lá da família. E ele me convidou. Então vamos lá? Aí tu vai. Aí o marido disse, filha, toma uma copadinha aí, vai, toma. Aí tu fala, não, bem, não quero não. Mas ele insiste tanto que tu, para agradar ele, e toma. E daí tu começa, aí o que aconteceu? Tu abriu a brecha pro inimigo entrar. Não, tu fala, amor, eu vim aqui, eu tô aqui com você, mas eu sinto muito. Eu não vou tomar, não. Eu não vou tomar esse negócio, eu não quero, eu não tô bem. Eu não estou bem, eu não gosto desse negócio. Fique à vontade, eu tomo água, eu tomo suco, mas eu não vou tomar esse negócio. Não esquece que você está lá, mas você é luz. Você está lá sentado, mas você está lá para fazer a diferença. Você não está lá para se entrar para a banda do oba-oba, não.
Você está lá para resgatar aquela alma da mão do Satanás, das garras do demônio e trazer para a luz, para Jesus. Você é um agente de paz, você é um agente de Deus, um soldado de Cristo. E o soldado vai lá para resgatar aquelas pessoas que estavam na mão do inimigo. É para isso que nós somos chamados, não para se compactuar com eles, não. Aí tá. Chega outro convite. Querida, olha, eu trouxe esse convite porque vai ser a festa do meu filho, sabe? É a festa do filho, mas lá tem uísque 12 anos. Lá tem todo tipo de bebida que você possa imaginar e mais uma que você nem imaginou. Sabe aquelas bebidinhas disfarçadas que eles colocam meio mundo de cachaça dentro e dizem que é suco? Nós temos que vigiar. Então, por isso, nós temos que se encher da presença do Santo Espírito de Deus. Porque quando nós estivermos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, não tem Satanás com todos os seus infernos que vai fazer nós nos desviar do caminho do Senhor. E a Bíblia diz aqui mais. E ele será como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no tempo certo dará os seus frutos, e a sua folhagem não murchará. Não murchará. Assim será aquele que anda no caminho do Senhor e que pratica a sua justiça. Não perecerá, não. Então nós temos que fazer isso, andar no caminho do Senhor, meditar de dia e de noite, e a justiça de Deus vai se manifestar na nossa vida. Pode ter milhares de milhares e você seja um só, no meio daquela multidão. Eu costumo dizer que um com Deus é maioria e 1 milhão sem Deus é nada. É nada, porque Deus sopra um vento e ele é soprado pelo ar, que nem uma folha seca, que não sabe para onde vai parar. Por quê? Porque não tem raiz, já secou. Tem cara de quem vive, mas já morreu. Só esqueceu de ser enterrado. É assim, vamos orar? Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, nos segurar, Pai, nos sustentar diante da Tua presença, Pai. Nos livrar, Senhor, de toda a cilada, de todo o laço do inferno, Senhor. De toda armadilha, Pai, toda maracutaia que for feita por Satanás. Todo inimigo disfarçado de amigo que está dentro da nossa casa ou nos nossos caminhos, Pai, que ele seja removido dos nossos caminhos e que o Senhor coloca, Pai, pessoas boas, pessoas maravilhosas, Pai, nos nossos caminhos, pessoa, Pai, para nos ajudar na Tua obra, pessoas que vêm ser luz no meio da escuridão, venha resgatar, Senhor, o Teu povo que Satanás tem levado cativo, Pai, no nome do Senhor Jesus, vai na nossa frente quebrando todas as correntes, tirando toda a barreira, todo impedimento do nosso caminho, Pai, no nome do Senhor Jesus, derrama do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia na nossa vida. Espírito Santo de Deus, nos enche com Teu poder, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. No nome do Senhor Jesus, seja repreendido todo laço, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito de miséria, espírito de tranca-rua, de pombagira, de Jezabel, aquele espírito dominador, e no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, bate em retirada dos nossos caminhos, no nome do Senhor Jesus, vai saindo Satanás e seus demônios, amarrado, queimado, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada, toda pedra de tropeço, toda muralha, todo embaraço, no nome do Senhor Jesus, caia por terra todo espírito de enfermidade, todo aquele espírito disfarçado de espírito de luz que está dentro da igreja do Senhor para tirar o povo da presença de Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada, amarrado, queimado o demônio, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, no nome do Senhor Jesus, envia, Senhor, Tua legião de anjos, Pai, nas nossas casas, nos nossos lares, nos hospitais, nos manicômios, nas cadeias, Pai, nas igrejas, Pai, no mundo todo, aonde tiver alguém clamando pelo Teu socorro, que Tu esteja socorrendo essa pessoa, livrando esse filho desta pessoa da depressão, livrando essa pessoa do mundo das drogas, livrando essa pessoa da prostituição, livrando essa pessoa de todo
todo engano que Satanás colocou, maquiou, disfarçado de verdade, mentira disfarçada de verdade, Pai. Traz, Pai, a revelação, traz a luz, Pai. Tira tudo aquilo que estava encoberto, traz a luz, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Caia por terra, que toda a cegueira espiritual que estava na vida desta pessoa, que seja caído, caia todas as escamas. Agora, no nome do Senhor Jesus, vai sendo queimado, demônio devorador, cortador, espírito de prostituição, espírito de mentira, espírito de inveja, espírito de olho gordo, bate em retirada dos nossos caminhos. No nome do Senhor Jesus, vai saindo todo o mal dos nossos caminhos. Pai, abençoa o nosso culto hoje, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoe a todos os membros da igreja, Senhor, é meu pastor, e nada me faltará. Abençoa, Senhor, o teu povo com toda a sorte de bênção. Corta, Pai, se porventura tiver na vida deles alguma amarra, alguma seta maligna, Senhor, que seja queimada, que seja despedaçada. No nome do Senhor Jesus, Pai, que aonde chegar esse áudio da palavra do dia, que o teu poder chega para curar, para libertar, para trazer vida e vida com qualidade para o teu povo, Pai. Ele pode estar no meio do deserto, mas que o maná caia, que o maná caia do céu para ele aí no meio do deserto, que a fonte de água viva seja jorrada para ele aí no meio desse deserto. E eu te digo uma coisa, tu pode estar no meio do deserto, você pode estar vendo só uma passada, porque é o próprio Deus te carregando no colo, o Espírito Santo de Deus está contigo. Então não tema, porque Deus é contigo, e seja forte e corajoso. Não tema, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.